Amém, queridos? Os cumprimentos pela santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Ainda sentados nessa cidade, uma alegria muito grande estar conhecendo mais uma família que vai morar no céu. Estou muito alegre. Já peço perdão aos irmãos, nós não costumamos fazer isso. Nós vamos pedir um grupo. Pega para tudo desenrolado, né, pastor? Aí o Uber vai e desiste. A Letícia ligou, eu falei, de novo. Mas, para a glória de Deus, chegamos aqui. Sabe, queridos, confesso aos irmãos que eu quase não venho hoje aqui. Desde ontem eu estou com a minha garganta só misericórdia. Sandaço está aí, né? E o pastor também. Então, andaço aí, alergia, depois de trabalhar tantos anos com obra, com serraria, aí agora está me dando alergia. E eu estou desde sexta-feira aí com essa alergia, só que hoje acordei bem ruim, irmão. Confesso que eu cheguei bem ruim, acordei bem ruim. Falei com a Letícia, minha esposa, eu falei, olha, eu acho que não vai dar para mim não. Mas aí depois eu pensei, meu Deus, a Letícia já marcou as 3 vezes. Como é que eu vou, gente? Eu falei, Deus vai operar lá um milagre na minha vida. Lá já cheguei aqui sentindo a presença de Deus. Sabe, queridos, antes de ler a palavra, o que foi nos dado, quero agradecer muito ao pastor Antônio por ter recebido a Letícia e nós aqui com todo amor, com todo carinho. A Letícia tem conversado muito comigo em relação à igreja aqui, e a gente vê que é uma igreja de Deus, irmãos, porque a igreja que prega o verdadeiro evangelho de Cristo, a igreja que se preocupa com estudos bíblicos, irmãos, é benção. A gente costuma dizer, eu tenho 25 anos no evangelho de Jesus Cristo na Batista do Evangelho de Jesus. Cheguei lá em 97, muito arrasado. Conheço o presbítero Wilson, né? Há muitos anos. Naquela época nós nem pensávamos em servir ao Senhor, né, presbítero Wilson? Aí quando a Letícia comentou, eu falei, ele. Os detalhes que ela falou, eu falei, ele, eu conheço ele. Ela, você conhece? Conheço ele, a esposa dele, Cláudia, ela é irmã lá da Ivone, né? A gente viu tudo pequenininho lá, eu conheço. Mas eu confesso aos irmãos que foi necessário Deus amassar o barro para poder trazer para a sua presença. Aí, irmãos, é uma bênção. Tá? Eu estava sentado ali adorando. Essa aqui é a segunda igreja de Parque Fora que eu venho trazer a palavra. Uma foi aqui, atrás ali onde era o Intimidade, né? E lá eu falei isso. E há muitos anos atrás a minha esposa falou assim, isso aí é cheio de história. Isso tem muita história para contar. E há muitos anos atrás eu me meti numa confusão aqui, irmãos, no Parque Flora, e eu me matar, sabia? Mas Deus, ele é tremendo, né? Deus, quando ele tem um propósito na nossa vida, né? Deus, ele age. Mas sabe quem foi que me livrou? O Arthur. Arthur, seu irmão. Arthur chegou lá e falou, não, esse aí não. Tá lá, ele. Arthur. Glória a Deus. O Arthur que me livrou, irmão. O negócio ia ficar meio ruim do meu lado naquele dia, ele era assim. Mas o Arthur chegou e falou, não faça isso não, porque isso aí é gente muito boa, sabe? Aí vim aqui, Arthur, hoje, trazer uma palavra para mim, uma honra. Amém? E eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Ruth. Quando a Letícia, uma vez a gente conversando, e a Letícia falou para mim assim, pastor, quer que você vai pregar no domingo? Eu falei, domingo? Falei, que responsabilidade, né? Aí ela falou, eu quero que você vai pregar no domingo. Mas só que nós temos conversado muito, a Letícia tem falado assim, que aqui é uma igreja muito família. Isso é bom demais, né? Eu e a Jacqueline Melissa, irmãos, nós participamos aí de um grupo da Batista Central da Cerâmica, de encontro de casais, já há 8 anos, né? 8 anos, é o 8º encontro que nós fomos, né?
fizemos casado para sempre lá, sabe? E aprender sobre família é algo muito maravilhoso, é algo tremendo, né? E quando ela falou comigo, eu falei assim: poxa, acho que não tem melhor palavra do que a de hoje. Isso aqui é uma palavra, irmãos, que fala muito sobre, né? Fala sobre uma família, né? Fala sobre uma família e fala muito sobre o amor, né? Do esposo pela sua família, né? Fala de amor, fala de coisas tremendas. Aí a Letícia falou comigo assim: eu preciso que você me diga qual é o versículo, só um versículo só. Eu falei: pode falar lá que vai ser o Ruth capítulo 1, versículo 16. Vou usar esse versículo como divisa dessa mensagem, que diz assim: disse porém Ruth, não me ministre para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, glória, glória. Que palavra maravilhosa. Aleluia. Foi uma mulher estrangeira, né? Olha, irmão, que coisa linda. Essa palavra, ela fala muito forte no meu coração acerca de poesia, de amor, de cuidado, sabe? E eu fiquei esses dias, confesso que a gente começa a estudar, né? A gente, o pastor tem essa mania, quando fala que a gente vai pregar, a gente fica meio nervoso. As pessoas falam assim: ah, você pode, para você pode. Tem um rapaz lá que trabalha comigo, ele é evangélico, ele falou para mim assim: pastor, para você é mole, pastor. O pastor está querendo que eu traga lá uma palavra lá, rapaz, eu estou tremendo, está tudo bem a cabeça. Mas para você é mole. Eu falei: vai nessa. No dia que eu não tremer, filho, pode acabar que não dá mais nada certo. Olha, é muita responsabilidade trazer a palavra de Deus. E o tema ele já foi falado aqui hoje. Olha só que maravilha, como é que o Espírito Santo ele faz. O tema ele já foi falado aqui hoje. É acerca de provisão de Deus. Porque Deus é o Deus da provisão. Eu falei: o tema para essa mensagem vai ser a provisão de Deus. Olha, irmãos, que coisa linda. Porque essa palavra ela fala sobre casamento, fala sobre uma família, fala sobre um homem chamado Elimelec. Olha só o significado do nome deste homem: Elimelec, meu Deus é rei. Olha, se já botaram esse nome dele, porque os judeus, eles tinham isso, né? Eles iam botando o nome de acordo com aquilo que eles iam ver que seus filhos iriam ser criados, iam crescer, iam participar. E o nome dele significava que meu Deus é rei. Que maravilha. Mas só que diante de uma luta, diante de uma crise, Elimelec ele resolveu sair de Belém com a sua família, porque naquela época tinha fome na cidade. E Elimelec ele resolve levar sua família para outra cidade. Aí aqui, irmão, eu fiquei pensando nesse versículo, pensei comigo assim: poxa, Elimelec, ele saiu da bênção. Ele saiu de Belém. Belém é a casa do pão. Ele saiu da casa do pão e foi para Moabe. O que ele foi fazer em Moabe? Mas sabe quem é? Às vezes você vê um mensageiro, ele critica muito a respeito dessas coisas, mas ele não faz uma análise de que Elimelec ele estava pensando na sua família. E é o cuidado que nós, como pais de família, você como mãe, como esposa, porque tem muitas das vezes que o seu esposo ainda não está na presença do Senhor, sua esposa talvez não esteja ainda na presença do Senhor, e nós temos que ter um cuidado muito grande para não sair
da bênção de Deus, ou seja, daquilo que Deus tem nos ortogado, daquilo que Deus tem nos mandado fazer. E às vezes a gente, com tanto cuidado, a gente acaba tomando decisões erradas. Eu já fiz isso. Eu vim de um casamento, quando eu conheci o irmão Wilson, eu era casado, tinha 2 filhos, tenho ainda esses 2 filhos, que são uma bênção na minha vida. O Anderson é o mais velho, é diácono lá da nossa igreja. O Wellington ficou com a gente lá, mas ele é mais daqueles que não para, vai para lá, vai para cá, é agitado. E está agora lá em Vassouras, mas é presbítero da casa do Senhor. Isso alegra meu coração, porque o presbítero Deus falou aqui sobre a questão da bênção, né? Quando você oferta a bênção, que nós precisamos para o dinheiro, não é riquezas materiais. Eu costumo dizer que eu sou um homem rico, porque eu tenho os meus filhos todos na presença do Senhor. Conheci a Denise, irmãos, há 25 anos atrás, era na mesma situação, separada e eu separado. Naquela época foi uma dificuldade muito grande. Sabe por quê, querido? Porque eu não conhecia Jesus, esse Jesus que é Deus, e nós sabemos que Ele é Deus. Nós confiamos nisso, nós temos fé. Ele é Deus. E eu não conhecia Ele como Deus, eu conhecia Ele naquela época, aquele homem triste, pendurado pela cruz, caído lá sobre a cabeça. Era esse Jesus que eu conhecia. E eu tomei uma decisão errada, irmãos. Eu, com 6 anos na UFRJ, eu abandonei meu emprego. Você sabe lá o que é isso? Tinha tudo direitinho de casa, as coisas andavam bem. Eu abandono meu emprego e agora botei na minha cabeça, naquela época, eu sou profissional, eu sou bom. Olha só o perigo. Eu sou bom, rapaz. Eu sou serralheiro, eu sou pedreiro, eu sou lapideiro. Eu sou. Entrou no meu coração por eu não conhecer Jesus. Aí, queridos, eu abandonei meu emprego. 2 anos depois eu perdi minha família. 2 anos depois. Mas só que a provisão de Deus é algo maravilhoso que a gente, o homem, não consegue entender, né? A provisão de Deus. E naquele momento eu jamais iria entender o que Deus estava fazendo. A minha visão não podia chegar ao alcance daquilo que Deus iria fazer na minha vida, porque foi através disso, irmãos, que eu fui parar na família de Jesus. Já conhecia o pastor Elifas há muitos anos, desde a adolescência eu também conhecia o pastor Elifas, e ele veio no meu coração de buscar o Senhor lá. E tinha um irmão, na época ele era de lá, e ele uma vez chegou para mim e disse assim: Deus quer falar contigo hoje. Deus, Ele está querendo falar contigo. Hoje tem tudo lá. É o culto de segunda-feira. Esse culto de segunda-feira é o culto de oração. É titular como culto de oração e busca de poder. E eu cheguei lá, Deus falou comigo, em primeiro lugar, através da palavra, de uma maneira tremenda. Aquele homem nunca tinha me visto. Eu falei: não é possível, esse camarada, ele deve andar por aí, sabe, procurando saber alguma coisa. Que palavra, irmão! E eu não fazia outra coisa senão chorar na presença do Senhor. Depois Deus usou um vaso e falou comigo: continua aqui na minha presença, continua tu caminhando na minha presença, porque eu mudaria a tua história. Mas eu ainda não entendia e comecei, irmão, da minha caminhada, mas sem entender. Mais um dia de madrugada, porque minha esposa resolveu sair de casa e o mais velho falou assim: eu não vou deixar meu pai sozinho não. Olha que coisa dele. Sabe o que era aquilo? Era Deus agindo para que eu não caísse lá nas cachaças, voltasse lá de novo ao vômito, irmão, e não conseguisse ficar na presença do Senhor. E o garoto falou assim, uma criança com 10 anos: eu não vou deixar o meu pai sozinho. E aquilo foi uma força para mim continuar. Mas uma madrugada eu acordei e vi aquele menino sozinho comigo naquela cama. Quando eu procurei, eu vi o outro. Procurei, eu vi a mãe dele, e eu acordei de madrugada muito choroso. E falei assim: Senhor, eu já ouvi falar que quando a gente se retira para o monte e fala contigo tete a tete, o Senhor responde. E hoje eu vou fazer isso. E subi 6 horas da manhã, o
subi aquele morro do colégio lá, fui lá para a torre, lá me entrei para dentro da mata e me ajoelhei e chorei na presença do Senhor e falei com ele: presbítero Wilson, glória a Deus. O Espírito Santo ele é forte, ele é tremendo, ele confirma a palavra. Eu falei com Deus: eu não quero barganha contigo, mas eu quero que o Senhor me diga o que é que eu tenho que fazer, porque se o Senhor falar, eu faço, mas tira essa tristeza do meu coração, porque eu não suporto mais. E à noite, irmão, fui para o culto, esse culto de oração, e Deus usou o vaso e o vaso para mim. Não perguntou o que é que eu te diga que tu faça. Leia a tua minha palavra dia e noite, se alimente dela, porque eu vou te usar. Aonde tu fores, eu te usarei, e da tua boca sairá fogo. Eu falei: Jesus, é isso mesmo? Ele falou: é. Irmão, se faltasse luz, eu acendia a vela para me ver até lá. Eu queria ver. E Deus fez uma obra até eu conhecia de Annalisa desse lá na época, não era Annalisa, essa mulher de Deus, irmãos, eu tenho prazer de dizer isso, uma mulher de Deus. Problema nós temos, né? É verdade. Qualquer casal tem seus problemas, mas é uma mulher de Deus. A Letícia, quando veio morar comigo, tinha 9 anos. A irmã dela, 7, né? 8. Hã? E a 7 anos. E a Lidiane, 5. Isso, né? Irmãos, eu vou ter no meu coração, eu vou criar essas crianças como minhas filhas. Toda dificuldade que tiver, mas nós vamos passar juntos. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento eu aprendi que o pai de família, ele tem que botar Deus no casamento. Pode passar o que passar. Ele merece, irmãos. Um homem de Deus, ele resolveu ir para Moab. Que cidade é essa, Moab? O nome dessa cidade, Moab, é por conta de um homem realmente chamado Moab. Não é isso, pastor? Filho de Ló. Um filho de Ló que foi um incesto para sua filha mais velha. Então, agora, esse rapaz ele forma uma cidade chamada Moab, com seu nome. Só que agora eles passam a adorar os deuses. Eles passam a fazer aquilo que não é reto diante do Senhor. Houve uma época que até eles tinham uma amizade lá com o povo de Israel. Tinha. Tanto que Deus, desculpa, irmão, tanto que Deus, uma vez não permite que Moisés venha matar aquele povo, acabar com o povo. Deus não permitiu, não toque nos seus irmãos, olha, não toque nos seus irmãos. Mas aí, querido, tempo depois, quando o povo está saindo do Egito, eles não foram hospitaleiros com o povo de Deus, eles não queriam permitir que o povo de Deus passasse, não permitiram, e aquilo fez com que Deus rejeitasse eles. E agora, Elimelec, ele vai para essa cidade, sai da casa do pão e vai para Moab. Só que lá, irmão, pouco tempo depois, a palavra de Deus diz que Elimelec morreu. E logo depois morreu Malom, seu filho, Quilião, seu outro filho, também morreram. Sabe o que eu aprendo com isso? Preste atenção, queridos. Olha o que eu aprendo com isso. Aquilo que nós fazemos é o que vai também atingir aqueles que estão à nossa volta, principalmente os da nossa casa. É o cuidado que nós temos que ter. Se eu cometo erro, sofro eu e sofre a minha família. E sofre aqueles que verdadeiramente gostam de mim. Vão sofrer, querido. E foi o que aconteceu aqui. Noemi, irmãos. Agora fica uma mulher de um nome Noemi, que é alegria. Se sente uma mulher amada, porque perdeu seu esposo e seus 2 filhos, e ficou somente com 2 noras, estrangeiras. E agora Noemi diz para aquelas meninas: olha, volte para a casa dos seus pais, vai viver com eles,
você tem que fazer o seguinte, vocês têm que casar de novo, porque vocês são novos. E elas dizem, não vamos fazer isso, nós não vamos te abandonar. E ela falou, e o que vocês querem que eu faça? Com a idade que eu já estou, não posso nem ter mais um outro filho para que venha casar com vocês, que seja um rendidor. Mas aquelas mulheres insistem em dizer que querem com Noemi. Mas no final, ela ouve a sua sogra, chora muito, mas volta para a casa dos seus pais. Aí também tem mais uma mensagem para a gente nessa igreja. Cuidado com aquele que te trata a pinha nas costas, aquele que te trata muito bem, porque muitas das vezes nós nos enganamos com essas coisas. E essas pessoas, no momento da tua crise, elas te abandonam. No momento da crise, irmãos, eu fui abandonado por muitas pessoas. Eram tanto amigos que batiam na minha casa, que sabiam que meu salário era bom, e diziam assim, vamos lá, comer um churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas na hora da crise, quando eu não tinha mais condições de pagar o churrasco, eles se abandonaram. Ficou só um ou dois que falaram comigo, não, vou estar contigo aí. A hora que você precisar, estamos juntos. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Porque Orfa, ela desistiu. Mas Ruth não. Ruth, ela mostra a sua fidelidade. Ruth, ela diz, olha, não faça, não insista, não peça mais para voltar, porque eu não vou voltar. Eu vou contigo. Aonde tu pisares, ali eu pisarei. Aonde tu dormir, ali eu dormirei. Aonde tu fores, eu também vou. E a partir de agora, o teu Deus, Ele é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Que fidelidade. Isso aqui fala sobre conversão. Malom, ele estava numa terra estrangeira, irmãos, mas com certeza, Malom, ele soube ensinar a sua esposa quem é o seu Deus. A sua sogra Noemi, da mesma forma, ensinava a elas quem era o Deus dela. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, irmãos, diz o seguinte, que se a esposa ela é casada e o marido não é crente, ela santifica ele. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite, porque eu vim aqui, irmãos, ainda que eu estou com a minha voz rouca, ainda que eu estou com um pouco de dificuldade de falar, mas eu quero dizer para você, eu vim como profeta nessa noite aqui nesse lugar. Olha, querido, eu quero dizer para você, olha, se o seu esposo ainda não teve um encontro com Jesus, vai ser através de você, da sua fé, vai ser através do teu compromisso com Deus neste lugar, é que ele vai se render aos pés do Senhor. Você vê aqui um homem que por acaso a sua esposa ainda não teve esse encontro verdadeiro com Jesus, saiba de uma coisa, é através de você, querido. Aleluia. Glória a Deus. Ruth, ela agora está convertida e ela volta para Belém com a sua sogra. Ruth fica sabendo, olha, a provisão chegou de novo lá em Belém. A crise, querida, ela vem. A crise, ela se instala. Mas você saiba de uma coisa, o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, querido. Glória a Deus, aleluia. Vai ter um tempo que vai acabar. Glória a Deus. Vai ter um tempo que vai dar um basta. É o basta de Deus. Às vezes nós estamos em situações, querido, que nós não mais acreditamos que nada vai dar certo. A gente acha que tudo vai dar errado. A gente acha que não vai mais alcançar aquilo que Deus prometeu. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Olha, Deus, Ele tem provisão aqui nesse lugar. Deus, Ele tem provisão na tua vida. Deus, Ele tem restauração para fazer na tua vida.
Foi porque é assim que Deus trabalhou. Levou Noemi de volta. Noemi jamais imaginava o propósito que Deus tinha com ela e com aquela menina, sua nora. Eles voltam para lá. E agora chega lá e ela diz: eu ainda saí daqui, eu ainda tinha fartura. E agora minhas mãos estão vazias, eu não tenho nada. Mas sempre há uma provisão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, Ruth, ela diz assim: eu vou lá, posso ir lá para catar espiga? Ela vai. E chega lá, querido. Ela chega na terra de um homem chamado Boaz. E é ali que ela começa a catar as espigas para levar para casa. Aí vem a providência de Deus. Eu vi um estudo que diz assim, por uma casa, não está aqui mesmo, que diz assim, por uma casa, Boaz se encantou com não tem por acaso, não, crente não tem por acaso não, tem crente tem bênção, tem por acaso o quê? É projeto de Deus. Deus tem um projeto na nossa vida, querido. Glória a Deus. É projeto de Deus, não é acaso. E acaso? Aí agora, Boaz diz assim, deixe ela catar. Sabe por quê, querido? Se você for ver Levítico, você vai ver lá em Levítico, Deus instalando as leis, que naquele tempo de Pentecostes, ele diz assim, que é a festa da colheita, Deus diz assim, não tire os alimentos das espigas que tiveram tanto de campo. E nem a que é cair do cesto, não pegue, porque essas é para os pobres, para os estrangeiros. Irmãos, Deus, Ele deixou leis para que o povo vivesse bem, ainda que fosse estrangeiro. E às vezes eu fico escutando pregadores dizendo assim, Deus não abençoa quem não é crente, não. Pelo amor de Deus. Deus ele abençoa assim. Só que o propósito de Deus, quando ele abençoa, é para trazer para a sua presença. Se continuar insistindo ele vai ter uma hora que vai dar um passo de Deus, né, pastor? Mas que Deus ele abençoe, ele abençoa. Deus me colocou na UFRJ, eu nem pensava em ser crente. Uma vez eu estava trabalhando ali no Curumbá, aí eu estou numa escada lá, um dia de domingo, pastor, colocando concreto numa cinta. Chegou as irmãs da casa lá para orar. Aí a irmã disse para a moça que estava trabalhando na casa dela: chama o diabo para orar aqui. Eu nem crente era. Aí ela falou: mas ele não é crente não, não chama ele aqui. E ela falou assim: eu te via com o diabo. Glória a Deus. Irmãos, depois de anos que eu estava na família de Jesus, anos, é o que eu digo aqui, o que eu falei aqui, irmãos, nós sempre cometemos erros, porque nós não somos, irmãos, perfeitinhos. Não tem ninguém santinho aqui. Nós vamos cometer nossos erros e Deus vai tratar de nós, desde que a gente se arrependa, desde que a gente se coloque na presença de Deus. Nós só não podemos cometer erros, querido, e depois ficar com vergonha e falar: não vou mais entrar na casa do Senhor. Não faça isso de jeito nenhum. E isso não é propósito de Deus, não. Isso é coisa do inimigo das nossas almas. Eu cometi erros, irmão, e sofri com isso. Minha família sofreu. Mas quando foi um dia, Deus deu um basta. E aquela visão que aquela moça teve lá se concluiu. Porque eu ia chegando para início de domingo, na outra semana, que eu consagrar obreiros diáconos, não é isso? E o pastor me chamou no canto e falou assim: prepara, porque está na hora de vocês começarem a trabalhar de novo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou consagrar vocês ao ministério diaconal. Foi assim, irmãos, E a mesma coisa foi quando eu fui consagrado a pastor. Porque também, na época lá do mundão, quando eu casei no civil e fui pro de bebê. E estava com terra, porque eu tinha que virar para assim: você tem que colocar terra, você vai casar, tem que colocar terra. Pelo amor de Deus, eu não uso isso, eu não uso gravata, você vai usar. Eu usei. E veio uma senhora e falou: você é pastor da mãe. Eu falei: não sou pastor não, moça. Eu estou assim que eu estou casando. Ela falou assim: engraçado, eu vi o senhor como pastor. Aí
estamos agora na presença do Senhor, eu como diabo, vou, irmãos, pego uma obra lá em Maricá, já pensou eu trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus que restaura, Deus Ele é Deus da provisão. Depois que eu conheci a Elise, que já estávamos 2 anos juntos, ela falou assim: ó, volta lá na universidade. Eu falei: a mulher agora está doida. Eu falei: vou fazer o quê, minha filha, na universidade? Tem 4 anos que eu abandonei aquilo lá. Olha, já fui exonerada há muito tempo. Ela falou: mas Deus está mandando você ir lá. Vai, e eu fui. Quando eu pedi meu processo, eles olharam e falaram assim: ó, teu processo está indefinido. Eu falei: o que quer dizer isso aí? É porque não concluiu o seu processo, eu reabriei. Mas vou logo te avisando: 99% você não volta. Eu falei: obrigado pelo 1% que você deixou, porque eu vou voltar, porque foi Deus que me mandou vir aqui. Já tem 20 anos que eu voltei, você pode fazer 20 anos que eu voltei. Já estão vendo lá, me ajudando lá para ver se eu me aposento. E tem outra promessa, Deus falou para mim: eu vou te aposentar, porque eu quero você 100% na minha obra. E eu quero te dizer uma coisa, eu creio nessa palavra. Quando Deus vai fazer, eu não sei. Quando vai ser, eu não sei. Mas eu não vou sair da promessa de Deus, não. Eu vou continuar dando glória, eu vou continuar fazendo a obra de Deus, mesmo limitado como eu sou, mas eu vou continuar fazendo. Eu te garanto uma coisa: um dia eu volto aqui para dar o testemunho e falar: pastor, eu estou 100% da obra de Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele fala e Ele confirma aquilo que Ele fala. Fez Noemi voltar. Volta. Quando o Ruth chegou em casa, falou: tem um moço lá chamado Goiás, e ele veio falar comigo. Quem é ele? É o fazendeiro. E ele gostou de mim, é mesmo, está me tratando muito bem. Sabe quem ele é? Ele é parente nosso, é mesmo? Ele pode te remir, meu filho. Boaz, irmão, significa Jesus, aquele que rime, aquele que salva, aquele que liberta. Aleluia, glória a Deus. Em Goiás, irmão, fez glória. Mas tem um outro aí que arrebentou antes de mim. Tem o primeiro. Aí ela falou: e agora? Ele falou assim: mas vou te falar uma coisa, eu vou conversar com ele. Se ele falar que não quer, eu caso contigo. Aleluia. O cara ficou apaixonado. Foi igual eu quando eu cheguei lá na família de Jesus. Fiquei apaixonadinho. Quando eu cheguei na família de Jesus, ela me cantou, ficou me olhando. Aonde eu passava, ela me olhava, irmão. Não fui eu, não. Era a irmã que me olhava. Aí eu fiquei encantado. Igual Boaz. Aí, queridos, Boaz foi conversar lá com o outro lá que era religioso. Ele falou: não vai dar para ele, não. Para mim não dá. Sabe por que não deu para ele? Porque a promessa que Deus tinha não era com ele, era com Boaz. Sabe por quê? Quem é Boaz? Boaz é bisavô de Davi. E Ruth também. Uma mulher que veio de uma terra estrangeira. Uma mulher que jamais seria aceita no meio do povo de Israel. E Deus, Ele faz uma obra tremenda, traz um remidor para ela casa com ele, dá um filho a ele. O nome desse filho é Obed, que é o pai de Jessé, e Jessé teve Davi, e através de Davi veio a promessa de Deus, que nenhum rei faltaria no seu trono, aleluia. Glória a Deus. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. E às vezes a gente fica assim chorando, né, pastor? Deus esqueceu de mim. Deus me lembra mais de mim, gente. Tem parado tanto, sabe? Mas Deus não me escuta. Deus está falando contigo hoje. Aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele jamais se afasta dos seus. Ainda que sua mãe abandone seus filhos, Ele diz que eu jamais abandonarei. Deus, Ele não nos abandona. Somos nós que nos afastamos muitas das vezes. Mas eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para você nesta noite de provisão. Provisão. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer tratar de você de uma maneira muito especial. Deus, querido,
Ele é Deus. Ele não só interfere na nossa história, não. O nosso Deus, Ele escreve a nossa história. Você crê nisso? Deus, Ele não interfere só na nossa história. Antigamente eu não conhecia Jesus Cristo. Eu sempre fui assim, e até hoje eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. Porque de vez em quando vem as críticas. Ontem eu estava em reunião com os homens lá da igreja, porque o pastor me pediu para ser pastor que vai ficar à frente deles. Eu formei lá um grupo e a diretoria, botei lá o líder, o vice, o secretário. E eu estava falando com um rapaz lá, falei para ele, presta atenção no que eu vou dizer para você. A crítica, muitas das vezes, ela para. Porque a gente faz, porque a gente quer crescimento, porque a gente quer ver a obra de Deus crescer. Mas a gente tem que ter cuidado como é que vai ser visto as críticas. E eu sempre fui assim, irmãos, antes de ser servo de Deus, eu ia para a igreja lá que minha mãe sempre nos levou, e eu ficava indagando comigo, ajoelhar na frente desse camarada, e ficar me confessando com ele. Porque se depois ele sai para tomar cerveja igual eu bebo, se depois ele sai para fazer outras coisas que eu também faço, por que eu tenho que me ajoelhar na frente dele? Eu não aceitava, irmão. Mas eu não sabia que Deus ele tinha um propósito na minha vida. E sabe qual é o propósito que Deus tem nas nossas vidas? É de escrever a nossa história. Sabe para quê? Para resgatar almas para Ele. Às vezes você acha, querido, mas uma vez eu escutei uma história, pastor. Um diabo chegou para o pastor dele e falou assim: pastor, eu tenho 30 anos de diabo na igreja batista. Eu tenho 30 anos de diabo, 30 anos lá na porta. Nunca ganhei uma alma. E eu estou muito preocupado. Eu já estou velho. E como é que eu vou apresentar minha mão para ele? E o pastor, com muito carinho, chamou ele e falou: senta aqui. O que você falou para mim? Você nunca ganhou uma alma? Eu falei: não, você está enganado. Você não tem ideia de quantas pessoas já vieram a mim e dizer assim: ó, eu só estou aqui por causa da recepção que aquele diabo fala na porta. Glória a Deus. Eu só estou aqui nesse lugar. Então, irmãos, as pessoas têm uma mania de achar que ganhar almas é estar com o microfone na mão. Esquece isso, amado. Ganhar almas é você lá no seu trabalho, você fala do amor de Jesus, ainda que seja uma palavra muito pequena. É você estiver na sua escola, você falar de Jesus. Você não tem medo de declarar: não, eu sou evangélico, eu amo Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. É isso. Porque às vezes, irmão, é uma semente que é lançada, aí vem outro, também lança outra semente. E sabe quem dá o crescimento? Deus. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, irmão, depois da descida do Pentecostes, depois do batismo do Pentecostes, do Espírito Santo, você sabe o que aconteceu? Diz que a igreja, ela cresceu muito na graça. Por conta disso que o nosso presbítero falou aqui, ajudava um ou outro, ninguém podia passar necessidade, que vinha um ajudava. Né? Ó, eu tenho, então eu vou ajudar. E hoje está tão difícil isso, né? No nosso meio do evangelho. As pessoas às vezes se prendem: eu não vou ajudar não porque ele é preguiçoso, eu não vou ajudar não porque ele é P71, essas palavras que a gente ouve hoje. Então, querido, nós temos que ajudar. Porque quanto mais nós damos, Deus ele nos retribui. Não porque nós fazemos barulho, mas porque Ele é Deus. Aí lá eles ajudavam um ou outro de uma maneira muito tremenda. As pessoas passavam, viam aquilo que estava acontecendo e entravam, irmãos. E Deus é que dava o crescimento, porque Deus é que levava a alma. Quem resgata a alma não somos nós, é Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Então, querido, Ruth foi um exemplo. Eu acho essa palavra de Ruth
muito atual para os dias de hoje, pastor. Muito atual. Porque naquela época lá, o povo estava passando, era o tempo do juiz. Aí você sabe o que acontece? O povo fazia o que era reto diante do Senhor, vinha o juiz, assumia, libertava eles, aí eles faziam o que era reto diante do Senhor, Deus abençoava. Daqui a pouco eles começavam a desviar depois de novo. Aí Deus vinha e castigava, permitia que outros povos estrangeiros viessem, levassem seus alimentos, que estragassem com tudo. Aí eles clamavam ao Senhor e Deus vinha, irmão. Deus não esquece do seu povo. E é assim nos dias atuais. As pessoas estão aí, perdidas aí no mundo aí, na sociedade, da maneira de estar. É um puxa para lá e outro puxa para cá, acha que o homem vai dar jeito. O homem não jeito. Nem o homem dá jeito nas nossas vidas. Só Deus. Só Jesus. Nosso abençoador não é o homem, é Deus. E eu acho muito atual por conta disso. Porque ele não teve a capacidade de entender que ele não precisava sair da casa do pão, que ele podia continuar lá, porque depois Deus ia dar um basta naquela crise e ia fazer com que tudo voltasse ao normal de novo. E é isso. É isso. Eu confesso aos irmãos, tenho falado isso com a minha esposa, tem momentos em que a crise bate dentro de nós. Não é a falta do alimento, não é a falta do emprego, mas a crise ela bate lá dentro de nós. E às vezes nós estamos pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Será que se eu saísse daqui, Deus me usaria de uma maneira melhor do que lugar? Mas aí, depois eu paro, analiso e mas Deus ainda não falou nada comigo sobre isso. E eu preciso estar na direção de Deus. Aleluia. Tudo há um tempo determinado, irmãos. Tudo há um tempo determinado. Então nós não podemos passar à frente. Às vezes Deus ele nos abençoa, a gente chega aqui dentro da igreja, ora, chora, clama, louva, aí Deus derrama unção. E quando Deus derrama unção, querido, saiba de uma coisa, a bênção vem junto. Glória a Deus. Então receba a unção aí. Receba essa unção que está descendo neste lugar, querido. Receba esse óleo precioso que está descendo aqui nesta casa. Porque o Senhor já abriu a janela do céu e está derramando as suas bênçãos. Glória a Deus. Sagramando. Aleluia. Aí, irmãos, a gente pega a bênção que Deus dá. E depois a gente quer passar à frente de Deus, irmão. Não perde a bênção de Deus. Não perde, mas demora a cumprir a bênção. Sabe por quê? Porque a gente pega, a gente entrega na mão do Senhor, Senhor, está nas tuas mãos. Aí Deus, show. Aí a gente depois vai lá e tira da mão de Deus. Tira da mão de Deus. Como é que é isso, irmão? Deus entende. Letícia me contou, pastor, como é que foi o propósito de Deus para começar essa obra. Que coisa linda, né? Pastor, Deus ele não procura pessoas capacitadas. Glória a Deus. Deus ele não procura pessoas que têm bens materiais. Deus ele está à procura de homens trabalhadores. Glória a Deus. Porque Ruth, querido, mesmo sendo uma mulher, ela ia lá para catar os cereais, para trazer comida para ela e para sua sogra. E Deus olhou para ela e falou: show, é desse jeito. Glória a Deus. Deus ele procura homens que trabalham. E muitas das vezes, você pode procurar na Bíblia, Moisés: Senhor, eu não sou capacitado, eu tenho a língua pesada. É a Bíblia. Mas é que você é mudar. Tem língua pesada? Chama não. Manda ele falar. Você vai ser como eu, como Deus. E ele vai ser como o profeta que fala. Pronto, tá bom. O problema é esse? Jeremias, eu sou como uma criança. Eu ainda sou criança, não é criança, Jeremias. Mas eu vou usar você. É porque
porque eu te chamei, eu te escolhi, você é trabalhador, é com você que eu quero. Aleluia. Paulo, irmão, o apóstolo Paulo tem uma irmã lá na minha igreja, uma diaconisa que ela fala assim, pastor Ramos. Toda vez que eu vou ler a palavra de Paulo, eu lembro logo do pastor Ramos. O pastor Ramos eu gosto dele. Sabe por quê? Porque ele fazia o que ele fazia, achando que ele estava fazendo o que era correto diante de Deus. Ele achava que estava fazendo, Deus olhou e falou assim, é ele. Esse tem coragem. Esse homem que vai à luta mesmo, ele vai. Então é ele. E chegou depois e falou assim, ó. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Esse padre diz, hoje eu sei viver uma mudança, mas também eu sei viver abatido. Vivo na escassez, mas vivo também na bênção. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Deus está à procura de homens trabalhadores, de mulheres que trabalham na obra de Deus. Aí quando nasceu lá no coração do irmão lá, falou assim, vamos fazer uma oraçãozinha aqui. Que não é oraçãozinha, que oraçãozinha não existe, mas a gente tem essa maneira. O que você acha de a gente fazer uma oraçãozinha aqui? Né? Aí começa só entre a gente. E daqui a pouco Deus ele vai e toca numa pessoa que está escutando. Na pandemia, não estava podendo ir para a igreja. Eu falei, a gente vai deixar de plano. A gente vai fazer uma coisa em casa. Então, culto de família, quinta-feira, nós vamos fazer um culto. Um dia a Letícia prega, outro dia o outro dirige, outro dia o outro prega, outro dirige, e nós vamos fazer assim. Na segunda-feira eu ia lá na igreja junto com o pastor, mais umas duas pessoas, para a gente orar lá dentro da igreja, só a gente, porta fechada. E na quinta e no domingo era em casa. Até que teve uma vez com um rapaz que mora ao lado, falou para mim assim, a única coisa que separa eu do culto de vocês é essa parede aqui. Porque eu participo desse culto todas as vezes. Eu ia imaginar isso, irmão? Eu jamais iria imaginar isso. Eu fico aqui glorificando a Deus, eu fico ouvindo a palavra, é cada palavra maravilhosa. O homem, irmãos, está afastado dos caminhos do Senhor, e ouvindo a palavra de Deus, e a gente não tinha nem ideia que isso estava acontecendo. Então, Deus não quer que a gente pare. Na crise, pode falar isso comigo? Não pare na crise. Não pare na crise. Na crise, Deus ele traz grandes promessas. Na crise, Deus ele derrama bênção sobre o seu povo. Então, querido, saiba de uma coisa: a crise ela vem, mas ela vai. Eu vou passar para o pastor antes, eu quero trazer para você 3 lições que eu aprendi estudando essa palavra. Uma delas, eu já até falei aqui, cuidado com os beijos. Cuidado. Muitas vezes não tem fidelidade. A gente tem que buscar discernimento espiritual. Acho legal, sabe? Quando você é usado por Deus, a pessoa chega e fala assim, te incentivo, ó, é isso aí. Glória a Deus, foi bênção, show de bola. Mas nem todos são sinceros. Então a gente tem que ter cuidado com os beijos. Segundo, sai da casa do povo, não. Você vai fazer o que lá fora? O povo lá no Egito, o cara murmurando lá, a gente está aqui passando necessidade. Lá no Egito não, a gente comia cebola, eu sentia o cheiro da carne. Nem a carne eles comiam, os abençoados. Eu comia cebola e sentia o cheiro da carne. E aqui nós estamos passando necessidade. Tudo que Moisés pedia, Deus dava. E eles murmurando. Então, não saia da casa do pão. Porque Deus tem bênção na casa do pão. Ele tem alimento. Na casa do pão tem alimento, querido. Amém? E 3. Quem foge
Você entendeu isso? Então repete comigo. Quem foge da crise, perde a oportunidade de vencer nela. Porque é lá no deserto deles que Deus ele vai nos dando experiência. E sabe para quê? É para passar pelos outros. Ó, às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu vi que está acontecendo isso comigo, assim, está mesmo? Legal, também comigo já aconteceu isso. Já aconteceu, eu tenho algo para te dizer. Deus me deu vitória. Glória a Deus. Passei, mas passei, não fiquei. Porque no deserto não é lugar de ficar, é só passagem. Glória a Deus. Aleluia. Não fiquei lá, querido. Eu tive a vitória. E assim, irmão, você aprende com a crise também. Nós aprendemos. Então não deixe que a crise venha atrapalhar você de estar adorando ao Senhor. Aleluia. Porque a adoração ela é individual, né? É individual. Eu escutei um caso, eu li aquele livro da Rua Souza. Eu achei muito interessante. O pastor dizia que o culto começava às 2 horas da tarde, muitas das vezes até 1 hora da manhã. E as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo falando em língua, e ele falava: meu Deus do céu, por que eu não falo? E Deus falava para ele assim: continue fazendo o que eu estou mandando você fazer. E ele punha a mão nas pessoas, as pessoas eram batizadas, começavam a falar do Espírito Santo e tal. Aí ele: meu Deus, mas eu não, por quê? Quando foi um dia, ele estava dentro do banheiro dele, tomando banho. E ele começou a adorar a Deus. Começou a louvar a Deus. E quando ele mal percebeu, ele deu uma rajada de língua estranha, irmão. E o fogo pegou ele de cima a baixo. E depois ele foi só aumentando os dons. Você entende isso? Às vezes a gente acha que não está acontecendo com a gente, não. Poxa, vou pegar lá no pastor Antônio. Ele disse: fala para mim, eu não consigo ir. Aí agora eu estou tossindo, porque não está entendido, Satanás. Pode até não ser você. Sabe por quê? Porque a Noemi teve uma coisa que eu vou também falar. Noemi, ela não falou assim: o homem está furioso comigo, o diabo que fez isso comigo. Ela não falou isso, não. A mão de Deus está sobre mim. Então muitas vezes a gente fica dizendo que é diabo, não é diabo, não. É porque Deus quer tratar da gente mesmo. Você está entendendo? Mas já pensou se eu fico em casa, vai ficar tossindo mais do que eu estou aqui, querido? Você sabia disso? Eu ia tossir muito mais do que eu já tossi aqui. Mas eu vim para cá, porque eu sei que aqui tem vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou falar que o Espírito Santo fale mais nos vossos corações. Amém? Eu já agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar no mesmo espírito de oração. Vamos adorar o Senhor depois dessa palavra maravilhosa que a gente recebeu. Deus usou esse pastor agora. Eu acredito que falou não só no meu coração, mas no coração de muita gente que estava precisando. Às vezes a gente se lamenta, se sente um derrotado, se sente um nada, um incapaz. Mas Deus nos capacita o tempo todo. Permita que Deus